Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor esteja convosco. Amém? Amados, o tema dessa mensagem hoje é: Deus nunca desampara seus filhos. E eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1. 2 Reis 4, 1. E nós vamos orar agora, amém? Pai, querido Pai amado, nesta noite tão especial, nós nos colocamos na tua presença, clamamos a tua misericórdia, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, te pedimos, ó Deus, que tu venhas nos abençoar. Senhor, agora em nome de Jesus, cobre as nossas vidas com teu sangue, cerca esta igreja com muralhas de fogo, dá ordem aos teus anjos para guerrearem por nós. Desde já, nós amarramos toda a fúria maligna, toda a seta, todo espírito roubador da palavra, todo espírito roubador da unção deste lugar, e decretamos a bênção do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. O tema então: Deus nunca desampara seus filhos, e o versículo está em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1, que diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Amém? Pode fechar a tua Bíblia e olhar aqui para mim agora. Que momento desesperador. Uma mulher que acaba de perder o seu filho, o seu esposo, aliás, o esposo que era servo de Deus, que era temente ao Senhor, e deixando dívidas, os credores vieram até eles para levar os seus filhos, e ela então passando um momento desesperador, como muitos de nós muitas vezes passamos. Quantas vezes no meio da luta achamos que estamos sozinhos, ou então que Deus se esqueceu de nós, e como o inimigo usa este tempo de dificuldade para trabalhar em nossas mentes, em nossos sentimentos, trazendo medo, trazendo insegurança. E o que fazer, meu irmão, no meio do desespero? O que fazer diante de uma situação inesperada que muda completamente o rumo da sua vida? Quando chega o desemprego, uma enfermidade, uma morte, e aí vem tudo do avesso e a gente não sabe que rumo tomar. Hoje nós vemos nesta passagem que este homem, ele servia ao Senhor, ele fazia parte da equipe de Eliseu. Eliseu que era um profeta, Eliseu que era discípulo de Elias, e Eliseu então cuidava deste homem, era um obreiro dele, e esse homem de repente morre deixando mulher e 2 filhos pequenos. A gente que tem família sabe que é uma tragédia quando o pai ou uma mãe morrem dentro de uma família, onde o lar ele é desestruturado. E este homem, ele servia ao Senhor. Mas mesmo nós que servimos a Deus, queridos, nós não estamos livres de aflições. Porém a Bíblia nos garante que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor nos livrará de todas elas, em nome de Jesus. De repente o cenário muda. Talvez essa família estava feliz, vivendo um momento feliz, e aí o pai, o esposo morre, o líder da casa havia morrido, a estrutura do lar começa a ser desmoronada. E quantas vezes também passamos em nossa vida esses momentos de luta que nós não estávamos esperando, e sentimentos ruins, como dor, tristeza, solidão, aflição e o medo tomam conta de nós. O medo que paralisa, o medo que não faz me enxergar nenhuma solução no meu futuro. Lutas que vêm também para nos provar, para saber até que ponto estamos firmes na presença de Deus. Lutas que não entendemos, mas preste atenção, luta não é para ser entendida. Nós não precisamos entender, nós precisamos crer. Quem disse que Deus tem que nos explicar tudo o que acontece nas nossas vidas? Há momentos em que passamos e a pessoa fica muito tempo: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Não é por quê, e nem esse para quê também. Senhor, a luta veio, mas eu confio em Ti. Do jeito que veio, ela vai embora, e quem vai me dar a solução é o meu Deus, é o meu Senhor. Porque quando você começa a questionar: para quê? Que o Senhor quer trabalhar comigo? Por quê? Por que veio isso? E como a gente entra em parafuso? Por quê? Será que eu estou de errado? Eu não estou, não. A luta veio para Deus operar milagre na tua vida, em nome de Jesus, para que você tenha testemunhos para contar de que o Senhor é contigo por onde quer que você passar. Luta então não é para ser entendida, luta é para ser orada, luta é para ser buscada na presença do Senhor. E essa mulher agora estava
como forma de pagamento. Ela já tinha perdido o marido e agora estava prestes a perder os teus filhos também. E agora, o que essa mulher iria fazer? Como ela iria continuar a viver? E eles haviam, como eu falei, contraído dívidas. E as pessoas não perdoam, são implacáveis. Meu irmão, ninguém tem obrigação também de entender nada do que se passa conosco. E eu te pergunto, quem está batendo na tua porta hoje? Qual é a aflição que você tem passado? E o diabo nessa aflição, ele sopra assim: vou te destruir, vou acabar com a sua vida. Você pode ver que toda a luta vem com algo ruim do inimigo, dizendo que nós não somos capazes e que Deus não vai nos dar a vitória. Mas isso é apenas um vento contrário do diabo, porque sempre maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sentimentos de medo tomam conta desta mulher. Coisas ruins começaram a passar na sua mente. Quantas pessoas no meio de uma dor, de uma luta desesperada, tiram sua própria vida, matam também aqueles que estão com eles. Esses tempos mesmo eu vi uma reportagem no interior de São Paulo, onde um homem muito endividado, cheio de problemas, tirou a vida dele, da esposa e dos filhos. Esta nunca é a melhor solução, até porque a Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. A gente quer muitas vezes, eu quero mudar de país, eu quero mudar de cidade, eu quero sumir. Não, você vai enfrentar esta luta que você está passando como homem, como mulher de Deus. Por quê? Quem vai na tua frente é o teu general de guerra chamado Jesus. Ele que garante vitória. Na nossa força nós não conseguimos nada. E aí, esta mulher toma então uma atitude. Guarde esta palavra. Por quê? Nós só vamos ver a glória de Deus nas nossas vidas quando tomarmos atitude. Atitude de vir para a igreja, atitude de aceitar a Jesus, atitude de ter uma vida com o Senhor, atitude de se posicionar na presença de Deus. Essa mulher tinha duas opções: ou ela ia ficar em casa chorando. E engraçado que é assim, quando você tem um ombro para chorar, é mais difícil da pessoa se posicionar. Porque quando você tem alguém para ouvir a reclamação, a murmuração, o teu choro, a pessoa aguenta. E quando você não tem mais ninguém? Essa mulher não tinha mais ninguém para chorar. Essa mulher não tinha mais ninguém para reclamar. E ela sabia que agora tudo dependeria dela e da atitude que ela tomasse. Ou ela ficaria em casa choramingando, murmurando, até mesmo fazendo coisas que não agradariam a Deus, ou ela iria buscar ajuda em Deus. Preste atenção, o diabo não quer que você tome nenhuma atitude na presença do Senhor. Ele vai lutar bravamente para que nós não venhamos a nos posicionar na presença de Deus. O inimigo quer fazer de tudo para nos ver prostrados, chorando, gritando, resmungando, se ausentando da casa do Senhor. Tem pessoas que estão na luta e a igreja muitas vezes liga, porque tem gente que é assim, quando está na bênção e está na igreja, a primeira luta que vem ele some. Cadê o irmão? Sumiu. Por quê? Está na luta. Querido, quem te disse que na luta você tem que sair da igreja? Se é na luta que Deus vai operar milagre, se é na luta que Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Pastor, agora eu estou com cabeça para ir para a igreja. Ué, mas você está fazendo o que aqui? Passando tempo? Aqui não é clube, aqui não é parque de diversões. Aqui tem alguém que pode solucionar os teus problemas. E esse alguém é o nosso Deus, é o nosso Jesus. É no momento mais difícil que você tem que dar mais ainda na casa do Senhor. Está complicada a coisa? Está na bênção, vem de domingo, vai na cela. Ficou difícil, vem de segunda, vem de terça, vem de quarta, vem de quinta, vem de sexta. Vem no culto de manhã, vem no culto à noite. Meu irmão, se encha na presença de Deus, que é isso que vai trazer vitória. Não aguento mais. Engraçado que ninguém para de comer. Ninguém para de assistir televisão. Mas para de vir para a igreja na luta. Estranho, né? Complicado, né? Cadê o irmão? Está na luta, pastor, ele parou de assistir televisão. Glória a Deus. Mas está na igreja? Agora, cadê o irmão? Prefere assistir jogo que está na igreja? Porque ele está na luta. Que luta é essa? Que faz ver o UFC, Fantástico, Big Brother, novela. Que luta boa sua, hein? Lutas devem ser gastas tempo na casa do Senhor, em nome de Jesus. É Ele, só Ele, que tem poder para mudar a história da nossa vida. Eu passei um momento muito difícil
difícil da minha vida, 3 anos atrás, eu tive um pólipo nas cordas vocais. Do nada esse bicho apareceu. Pólipo é um tumor benigno, que eu vinha saber depois que eu fiz a biópsia. E eu, de uma hora para outra, fiquei rouca, meu irmão, rouca, de aquelas gripes bravas, você fica sem quase voz. E aí, fui no médico, aí ele falou, ainda achei que começa, você toma cataflã, você faz aquilo, ó, não aconteceu nada. Eu falei, meu Deus, mas que negócio, essa gripe não sai, não tô gripada. Quando eu fui no médico, ele falou assim pra mim, ele falou, você tem um pólipo e é cirúrgico, você vai ter que arrancar esse pólipo com cirurgia. Eu falei, mas como cirurgia? Eu nunca tive nada na garganta. Ele falou assim, pois esse é cirúrgico, não tem o que fazer, não tem fonoaudiólogo que vai te ajudar. Aí eu falei, não vou fazer nada, eu vou orar ao Senhor, nunca me desespero quando vi uma enfermidade. Aí fui buscar a Deus, e o tempo foi isso, foi em janeiro, fevereiro, março, abril, e a turma, não, você tá rouca? Exatamente neste ano, o pastor Júlio ficou doente, durante 3 meses ele não podia pregar nessa igreja. E ainda sobrou para eu pregar. Eu falei, Deus tem misericórdia da minha vida. E o diabo soprava, tá vendo? Mas você fez tanto para Deus, olha o que você ganhou. Porque ele queria que eu murmurasse. Eu falei, filho, fiz com voz boa e vou continuar fazendo com a voz rouca. Em nome de Jesus. Porque o diabo queria que eu parasse. Os diagnósticos eram para eu nunca mais pregar. Eu falei, não, vou pregar. E o Júlio, e agora? Eu falei, agora nada, meu filho. Tá rouca, mas tem voz aí, o povo vai ter que escutar eu rouca mesmo. Meu irmão até falou, ai pastora, tua voz tá feia. Eu falei, feio ou bonita, você vai me escutar pregando, meu filho. Em nome de Jesus. Que eu não desço, não baixo meu chamado. E fui pregando. Quando foi no final do ano, minha mãe ainda falou, mas você tem que voltar no médico, tem que ver essa voz, não melhorou mais. Voltei no médico e falou assim, olha, eu não ponho mão, o pólipo está gigante. E ele começou a atrapalhar minha respiração, porque ele cresce muito e ele tampa as cordas vocais. O médico falou assim, olha, é perigoso você dormir e você não acordar, porque ele vai te sufocar. Eu falei, bom, agora chegou o momento então de Deus mover as águas. Meu irmão, Deus pode curar, como Deus pode te enviar ao médico, mas tudo é Ele que manda. Se você passar pelas mãos do médico, não tenha medo, se Deus estiver na frente, amém? Aí fui no médico e ele falou, olha, eu não ponho a mão, vou te indicar um amigo meu. Fui no amigo dele e falou, olha, isso eu não posso mais colocar, porque você corre o risco de ficar sem voz para o resto da vida. E também, ou você ficar com sequela, você é uma pastora, você precisa dar voz. Ele falou, eu não posso me comprometer, senão você vai me processar. Eu falei, amém. Ele falou, mas eu tenho uma pessoa, um médico, e aí eu já comecei orando. Eu falei, Deus, vai dar uma luz. Ou o senhor cura, ou o senhor faz um reboliço, eu não sei o que vai acontecer. Ele falou, mas eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. Eu falei, agora Jesus está entrando no caminho. É o doutor, chamado doutor Domingos, ele é o melhor especialista da América Latina. Vem gente de fora para se tratar com ele. Marquei uma consulta, quando ele viu, ele falou, olha, isso foi em dezembro, ele falou assim, olha, a gente precisa operar antes do Natal, porque é urgente, está muito grande. Ele tinha umas nervuras, o meu pólipo, que poderia ser maligno, mas eu sabia que não era, porque eu não tenho nada. Eu falei, eu tinha certeza que não era nada. Aí operamos, eu operei, tive que ficar uma semana muda, mas nem de mexer a boca eu podia, nem sussurrar nada, porque eu poderia perder a minha voz dessa semana para sempre. Então existe um período de repouso. O pastor Júlio dando glória, porque eu não falava, né, irmão? O homem nas nuvens. Você falou, gente, que coisa maravilhosa. Eu tinha um caderno que eu escrevia, minha filha tá lendo. Mas quando eu terminava de escrever, eles já mudavam de assunto, que era para eu não reclamar. E eu falava, gente, daqui eu vim aqui. Eu falei, mas se eu falar, eu pegar algum diabo, né? Me cutucar. Eu falei, mas amém, mas eu vou voltar com essa voz. Aí ele me paga, deixa aí comigo. E ele, Bruna, que coisa maravilhosa. Sua mãe vai, eles falam, me provocava, porque ele sabia que eu não podia falar. Eu usava um tampão na boca. Uma semana se passou. Quando chegou o dia, e o diabo ali, eu falei, eu não tenho nada. A minha voz é do Senhor. Não adianta vir com esse diagnóstico, você não pode mais pregar. Engraçado que trabalhar pode, pregar que não pode, eu vou pregar em nome de Jesus. Chegou o dia de eu voltar para o consultório dele, eu tinha operado. Aí ele falou assim, eu tirei, ele falou assim, bom, eu não tinha falado nada. Quando ele falou assim, agora você pode falar. Irmão, veio um negócio, eu falei, Deus, é agora. O Senhor me honra agora, eu vou dar um berro aqui nesse consultório. Irmão, para mim, glória ao Senhor. Quando eu comecei a falar, o médico falou assim, menina, que voz linda. Irmão, sabe aquela voz de tenor? Parecia que a minha voz tinha descansado um mês e tinha vindo. Ele falou, não ficou nada de sequela. A minha corda vocal direita ela tem uma cicatriz grande, porque foi cortado o pólipo e ele tem a cicatriz. Então teria que dar alguma vibração na minha corda vocal. Ele falou assim, eu não estou acreditando, não tem nada na sua voz. Eu falei, doutor, qual a possibilidade disso voltar na minha vida? Ele falou, 1 em 1 milhão. Em outras palavras, não
vai voltar nunca mais para a glória do Senhor. Agora, querido, bota para aplaudir de Deus. Agora, nesse ano, pensa que foi fácil? Mas não foi impossível. Os irmãos mais antigos que me viram pregar rouca, lembra? Tinha dia que parece que sangrava. Eu falava, irmão, agora vai. Mas nunca parei, porque o diabo queria me dar uma sentença. Você nunca, olha para escutar, você nunca mais vai pregar. Você nunca mais vai pregar. Eu falei, alto lá, Satanás. Foi Deus que me chamou e Ele se responsabiliza. Nunca mais, irmãos. É muito tempo, hein, para quem serve a Deus. Você que está aqui hoje, não é diagnóstico humano que manda, mas é a última palavra sempre é de Deus nas nossas vidas. Entre o homem e Deus, eu fico sempre com a palavra de Deus. Aí quando eu voltei a pregar e cantar, eu, nossa, pastor, aí eu fazia até charme, né? Depois gasta mais a voz. Hoje eu prego em 4 cultos. A minha voz está melhor do que antes. Hoje eu louvo mais, eu fui 10 anos ministra de louvor aqui na igreja. Hoje eu consigo pregar em 4 cultos e não ficar rouca. É Deus ou não é Deus nas nossas vidas? Um culto de louvor me fazia ficar rouca. 4 de pregação, a minha voz continua a mesma. Hoje é o 4º culto que eu estou pregando. Olha a minha voz como que está. Para a honra e glória do Senhor. Creia que nessa luta, Deus já te deu a sua vitória. Não permita o diabo roubar aquilo que Deus tem te dado de presente, que é a tua bênção, o teu milagre, em nome de Jesus. Olha algumas atitudes erradas que as pessoas tomam no meio da luta. Sai da igreja. Irmão, primeira coisa, o camarada começou a faltar na igreja, pode crer que está na luta. Por quê? A igreja vira um problema para o diabo. Fala, o que você está fazendo lá? Porque o inimigo sabe que aqui é o lugar da nossa vitória. Outra coisa, se isola. Não quer atender ninguém da igreja. Quantos telefonemas nós já demos para pessoas que estavam aqui? Falam assim, eu não quero que ninguém na igreja me liga. Eu não quero falar com ninguém. Estou passando um momento difícil. Mas é nessa hora que nós precisamos de pessoas do nosso lado. Pessoas de Deus que vão nos ajudar. Outra atitude errada que tomam no meio da luta. Voltam a procurar pessoas do passado, pessoas erradas. Meu irmão, eu vejo tanta gente pedindo dinheiro emprestado de novo, mexendo com a agiota de novo, fazendo loucuras. A solução na mão de Deus. Mas o desespero faz com que voltemos a procurar as pessoas erradas do passado. Outra atitude errada que as pessoas tomam, voltam às práticas do passado, beber, fumar, drogar. Tá aí os irmãos do CREA que não me deixam mentir. Normalmente pessoas que caem nas drogas de novo. Por quê? Porque estava na luta. Está bem na igreja, de repente veio o problema. Primeiro refúgio que ele tem é voltar para a droga, voltar para a bebida, voltar a fumar. Meu irmão, é nessa hora que Deus vai fazer a diferença na tua vida, em nome de Jesus. É nessa hora que você tem que estar firme e dizer, Senhor, eu não vou voltar. Porque nessa luta haverá um milagre de Deus para a nossa vida. Outra coisa, desviam-se dos caminhos do Senhor. Tem gente que sai para nunca mais voltar a servir a Deus só por causa de uma luta. Uma luta que ele haverá manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Não dá para enfraquecer no meio da luta. Essa mulher, essa viúva agora, apesar de ter sido casada com um homem de Deus, ela também teria que agora acreditar em Deus, porque o seu marido já estava morto. Ela poderia ter tido uma atitude errada, poderia ter murmurado, reclamado de Deus, e batido em Eliseu. Tem irmão que vem pra cima de nós, e a cara, como se a gente tivesse culpa, né? Tem gente que faz coisa errada e depois vem descontar a gente. Para com isso. Ela poderia ter ido bater em Eliseu, xingado, brigado, não atendido mais telefone, mas ela se recusou a fazer isso. Quantas pessoas estão na igreja quando vai tudo bem, mas quando acontece algo difícil, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, e é tudo que o diabo precisa para nos destruir. Olha aqui para mim, a luta não veio para te destruir, mas a atitude errada no meio da luta certamente te levará à destruição. É a minha atitude que determina se eu serei vitorioso ou derrotado. Na luta eu vou ficar firme, vou permanecer em Deus, vou buscar o Senhor, vou orar a Deus, vou crer que o Senhor vai fazer um
a tua atitude no meio da luta vai determinar se você vai ser vitorioso ou não. Quais são as atitudes erradas que eu não posso tomar no meio da luta também? Murmurar. O que é murmurar? Murmurar, diz que a oração, né? O louvor é oração a Deus, e a murmuração é oração para o diabo. Tudo que você fala contrário a Deus, você está orando para o diabo, você está murmurando. Não aguento mais, vou sair da igreja, ninguém me ama, ninguém me quer. Olha, estou perdendo tempo na igreja, eu vou sair. Olha essa luta, se Deus existisse, isso não tinha acontecido comigo. Murmuração. O que você tem que fazer? Eu creio. Ainda que esteja tudo em ruínas, o meu Deus é poderoso para mudar a minha sorte. Outra coisa, reclamar. Irmão, viver com gente reclamando é só o sangue do Cordeiro. Você já viu? Se está sol, está sol. Se está chuva, está chuva. Se está vento, está vento. Se põe ar-condicionado, é porque o ar-condicionado vai te deixar doente. Se tira o ar-condicionado, vai morrer de calor. Se está com roupa, está reclamando. Se está sem roupa, está reclamando. Pelo na madrugada. Sangue de Jesus, você vai ser demônio. Mano, tem pavor de gente reclamona. Tudo reclama, tudo critica. O crítico também. Está tudo errado. O sabidão, né? A vida enrolada e dando palpite na vida dos outros. Conserta a tua vida primeiro, para depois reclamar e murmurar. Ué, criticar? Tem que ter a vida no altar. Só que quem tem a vida no altar não reclama, não murmura, não critica. A diferença de quem serve e quem não serve é o Senhor. Outra atitude errada, questionar Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não, eu quero entender, me explica, por quê? Por quê? Por que o que, irmão? Deus não deve explicações para nós. Está entendendo? Ele faz do jeito que Ele quiser, como Ele quiser, a hora que Ele quiser. A minha posição em Deus é esperar a minha vitória com paciência no Senhor e acabou. Deus não nos deve explicações. E aí quando Deus me explica, se revolta contra a igreja, se revolta contra Deus. E não é essa atitude que nós devemos tomar. Se essa mulher tivesse murmurado, reclamado, criticado, nem na Bíblia ela estaria. Mas foi permitido que ela viesse, né, ter a sua história contada na palavra, porque ela teve uma atitude de fé. Qual a atitude certa que ela tomou? Buscou a ajuda do homem de Deus. O que ela fez? Buscou ajuda na casa do Senhor. Quais são as atitudes corretas que eu posso tomar perante Deus? Buscar a ajuda de homens de Deus na igreja, na tua igreja. Você tem pastor, você tem líder de célula, você tem supervisor, você tem discipulador. É aqui na igreja que você vai buscar ajuda. Na casa do Senhor, orar. Engraçado que para orar não tem tempo. Não, pastor, não tem tempo para orar. Mas para televisão, horas. Você já computou quantas horas você fica na televisão por semana? Porque na igreja eu já fiz isso. São 24 horas por dia. Você tem 7 dias da semana, 24 horas. Num dia só, num dia 24 horas, 1/3 das horas que a gente passa na igreja equivalem a um dia nosso. 24 dividido por 3 são 8. Nós passamos 8 horas por mês nos cultos de domingo na casa do Senhor. De 7 dias da semana, vezes 4 semanas, é 1/3 de um dia que a gente gasta na igreja. Para mudar a nossa história, isso é muito. Fala para mim. Ai, é muito tempo que eu vou na igreja. São 24 horas dividido por 3 em um mês. 8 horas por mês para Deus mudar a nossa história para sempre. Estou falando para quem vem para a igreja todo domingo. Se Deus falar, é aqui que eu vou mudar a tua história, na televisão, nos programas, enfim, não tem esse poder. Mas o nosso Deus tem de mudar a nossa história para sempre. Você viu como Deus não pede muito? Ele podia ter invertido, né? Seria ter 8 horas para trabalhar e ver com a família, o resto passar na igreja. Ele fala, não, eu sei que o povo não ia fazer isso mesmo, né? Jejuar. Nós jejuamos buscando ao Senhor. Eu não gosto de fazer jejum quando eu estou na minha casa descansando, porque você está trabalhando, tem telefone, é terrível, né? As pessoas, né, acabam te perturbando. Mas quando você tem um tempo de folga, faça um jejum ao Senhor. Jejum é greve de fome nem regime. Jejum você vai dizer para o teu ventre, o almoço não é meu dono, o jantar não é meu dono, o meu café da manhã não é meu dono, e eu te aconselho nem a beber água.
tomar um pouquinho de água. Mas se você ficar, não, 24 horas, ninguém morre de sede nem de fome. Amém? Tá aí um monte de gente que cai nas ruas aí no deserto, nas florestas, fica 10 dias e a pessoa sobrevive sem nada. Então não vem me falar que... mas eu não fico sem café preto. E você fica sem a bênção de Deus? Eu não consigo. Se eu não tomar café da manhã, eu desmaio na rua. Mas para Deus você não vai desmaiar. Te pergunto, vale a pena ou não? Vai. Você vai alcançar a minha vitória? Mas eu não consigo ficar sem almoço, sem arroz e feijão. Gente, se acabar o feijão da terra, vai ver sem arroz e feijão, e aí? Tem que se adaptar. E é para Deus. Para Deus vale todo o sacrifício. Amém? Outra coisa, buscar consolo na palavra. Não gaste seus créditos ligando para um monte de gente. Meu irmão, a palavra de Deus é de graça. É abrir, Deus vai falar com você em nome de Jesus. Tem gente que vai para um lado, vai para o outro, liga para a irmã. A irmã fala assim, se mata. A outra liga, toma veneno. E o povo acredita, fica atrás de profetada. Pelo amor de Deus, miseriqueima. Preguiçoso, que não quer gastar tempo em buscar a Deus e ouvir a palavra. É mais fácil ligar para o profeta, né, irmão? E tem profeta que é de Deus. A Bíblia diz que nós não julgamos a pessoa, mas a profecia. Tem profecia que vem direto do inferno para destruir tua vida. O preguiçoso quer a profecia. O homem e a mulher de Deus buscam oração, palavra de Deus, consolo no Senhor. A profecia, quando vem na tua vida, irmão, é Deus que vai mandar. Não sei o que Deus está mandando fazer, que os outros cultos eu não falei isso, mas vou ter que falar. Quando a profecia vem alguém, eu sou assim. Eu gosto de orar quando a pessoa não me pede, e eu estou assim, de repente eu vou em cima e começa a dizer, blá, eu sei que é Deus falando poderosamente. É Deus mandando recado. E assim é na minha vida. A pessoa muitas vezes vem para a sinto no Senhor e tal. Agora, irmão, ora por mim. Irmão, o que Deus está falando? Deus não está falando nada? E tem gente que às vezes vem para ficar com raiva de mim, porque eles pensam que a gente é máquina de profecia. Vem apertar o botão, pim, saiu uma profecia quentinha agora. Tem horas que eu oro, irmão, não vem nada. E eu oro normal. A pessoa que fica até meio assim, mas você não vai falar nada? Não. Porque eu só falo quando Deus manda. Tem uma mulher brava comigo. A pastora não orou direito. Eu falei, não, filho, eu orei até demais por você, mas eu não fui usada para falar em profecia. Oxi, o que eu vou fazer? Você fala com ele, fala comigo não. Ele me usa quando ele quer, do jeito que ele quer. Se não sair nada, e outra, irmão, que oração melhor que essa? Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida do teu filho, cobre com teu sangue, dá vitória. Eu creio na porta aberta, em nome de Jesus, amém. Assim diz o Senhor. De mim não, irmão, se Deus não me mostrar, eu não falo. Você pode cortar minha cabeça fora, mas eu não vou falar. E tem gente assim, pastora, tem mais nada? Não. Tem certeza? Tenho. Não, olha, quantas pessoas, tem mais discípulas sabem, viraram até o cara para mim. Ai, ela não está com paciência para orar. Não, Deus não me mostrou. Não falo. Busque a palavra. Busque ter uma vida você de oração. Eu não preciso de ninguém para orar por mim. Eu sou minha própria profeta e eu oro por mim. Está entendendo? Todo dia, meu irmão. Não tem um dia eu me coloco no altar do Senhor. Eu me coloco na presença de Deus, porque eu sei que eu preciso. Se não tiver ninguém para orar por mim, eu estou frita. Então não, eu mesmo me coloco na posição. Não sair da presença de Deus. Se sair da presença de Deus, pode decretar a sua derrota. Porque saindo da presença, o inimigo nos pega e nos destrói terrivelmente. Essa mulher não sai da presença de Deus. Ela toma uma atitude. Ela vai buscar a Eliseu, aquele que era o profeta, aquele que era onde seu marido o servia como obreiro. Eliseu, ela chega para ele e fala, meu marido morreu. Ele era temente a Deus. E agora os credores querem levar meus filhos para o pagamento das minhas dívidas. O que eu faço agora? Engraçado que ela não foi já dando solução. Porque a gente olha, Deus, toca naquele homem, eu quero trabalhar naquela empresa, move as águas aqui, assim. Tem gente que até termina. Não, Deus, o que eu vou fazer? O que eu faço? Olha o que Eliseu fala para ela. Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Agora olha que interessante. Por um instante, o profeta está no lado humano. Peraí, você veio para mim, não tenho nada para falar para você. O que eu posso fazer por você? Teu marido morreu. De repente, ele começa a ser usado por Deus. Ele fala assim, peraí, declara-me o
o que você tem na tua casa? E ela desesperada, ela fala, mas em casa? Por que está perguntando em casa? E às vezes a cabeça da gente fica tão doida, e fica assim, mas eu estou falando do problema, e vem perguntar o que eu tenho na minha casa, não é assim? Tem coisas que nós não conseguimos entender, mas não é para entender, é para crer, é para obedecer. Ela falou, o que eu tenho na minha casa? Eu não tenho nada na minha casa, Eliseu. Como que você pergunta um negócio desse? Peraí, eu tenho uma botija de azeite, uma botija de azeite, uma lata de azeite, só isso. Mas era o que ali precisava para Deus fazer um milagre sobre a vida dela. E meu irmão, olha aqui para mim, nunca diga que você não tem nada para Deus. Sempre nós teremos algo para oferecer para o nosso Deus, para o nosso Senhor. A viúva fala, eu não tenho nada, só uma botija de azeite. Eliseu fala, mas é isso mesmo que eu vou usar. E aí olha o que o profeta pede para ela. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. E agora começa o trabalhar de Deus na vida dela. Ela ia ter que agora bater de porta em porta pedindo ajuda. E não era para o parente, era para todos os vizinhos. Agora já chegava o momento da humilhação. O milagre só vem depois que nós nos humilhamos e nos quebrantamos na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que todos os humilhados serão exaltados. Aquela viúva agora deveria pedir para todos os seus vizinhos, quer dizer todos, não era alguns não. Pede para os vizinhos que você se dá bem, não. Você vai bater na porta de todo mundo. Pedir vasilhas emprestadas, não era dada. Porque se é dado, eu não gosto dele, mas eu vou pedir, eu não vou devolver mesmo. Ela ia ter que bater na porta uma vez e voltar para devolver. E eu te pergunto, será que ela se dava bem com todos os vizinhos? Será que ela podia bater de porta em porta e todo mundo falar assim para ela? Claro que eu vou te ajudar. Aliás, ela correu para o profeta para pedir ajuda. Como é que estava a situação dela na vizinhança? E agora? Ia ter que bater na porta, muitas vezes daquela que ela virou a cara, muitas vezes daquela que ela maltratou, muitas vezes daquela que ela nem quis ajudar. Por quê? O milagre dela dependeria da ajuda das pessoas. Sabe o que quer dizer isso? Deus quebrando estruturas de orgulho. Tem pessoas que falam, a pior coisa é você depender dos outros, não é? Só que se Deus mandar, vai ter que fazer. Muitas vezes, se pedir perdão é a pedra que precisa ser retirada do teu caminho para fazer você prosperar. Deus mandou, tem que fazer. Teria que bater na porta, teria que pedir perdão, teria que se humilhar, teria que se arrepender. E olha que a humilhação seria pública. Imagina as maricotinhas vizinhas. Você viu quem bateu na nossa porta ontem? Aquela orgulhosa de nariz empinado veio pedir bacia. Pra quê? Que ela quer bacia na casa dela. Aí a outra diz, eu vi todos os vizinhos iriam saber que ela precisava de ajuda. A humilhação seria pública. Só que aí Deus entra de novo. Pede vasilhas emprestadas e não pouco, porque quanto mais vasilha, mais você vai ter a bênção nas tuas mãos. Aí, olha o que mais que o profeta fala. Depois que você pediu as vasilhas, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todos os vasos e põe à parte o que estiver cheio. Presta atenção. Ela ia pegar azeite e derramar nas vasilhas, não ia? A humilhação foi pública, tem que pedir para todo mundo. Mas o milagre ia ser secreto. Você sabe que quando a gente trabalha com orgulho, a gente gosta assim, humilhação, escondido. Eu tenho que pedir perdão, deixa eu embaixo da mesa, ninguém pode me ver. Pedir perdão, desculpa, viu? Mas não fala para ninguém, sai até encapuçado. Meu Deus, ninguém viu. Agora quando Deus exalta, todo mundo tem que saber. O carrão, o casarão, o empregão, o dinheirão, vai todo mundo me
bênção ninguém vai ver que eu estou fazendo na tua vida. O orgulhoso não suporta isso. Não, imagina, eu vou botar na frente da minha calçada as vasilhas, para todo mundo ver o que Deus vai fazer. Deus não ia fazer nada. Tinha que trancar a porta, ficar só ela e os filhos dela dentro de casa. E aí, ela começa, cheia de vasilha. Quanto mais se humilhava, mais bênção teria. Quando ela olha para uma botijinha de azeite assim como essa, ela ia ter que derramar em todas as vasilhas. Derramava o azeite, mas ainda tem azeite. Nossa, mas só uma botija? Vamos derramar de novo. Quanto mais panelas vazias, mais ela seria abençoada. E ela começa a derramar. Agora, irmão, que tremendo! Ela vivenciou um milagre com os próprios olhos. Dá para entender uma botija dessa de azeite e você começar a derramar e ele não acabar? Dá para entender derramando, 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 enchendo panela, enchendo bacia, enchendo vaso, enchendo vasilha. Quanto mais, e aí a cabeça dela começa a dar uma, ela fala: meu Deus, se eu não tivesse me humilhado, que teria sido de mim? Se eu não tivesse pedido perdão e pedido emprestado essas vasilhas, aonde eu estaria agora? Que na casa dela deveria ter 3 bacias e 2 panelas. Mas ela foi humilde, ouviu a voz de Deus, bateu na porta de todo mundo e a casa dela estava cheia de vasilhas. E ela começa a derramar, a ponto de, olha o que acontece no 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e lhe traziam os vasos e ela enchia, trazia vasos e ela enchia. E sucedeu o quê? Cheios que foram os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. O filho disse: mãe, não tem mais vaso nenhum. Aí o azeite parou. Olha aqui para mim. As coisas humanas sempre terminam na nossa vida, mas a bênção que Deus derrama nunca vai se acabar. Tudo que vem de Deus permanece para sempre nas nossas vidas. E olha que interessante. Então o azeite parou. Falou que acabou? Não. O azeite, a unção de Deus nunca se acaba quando é derramada sobre a nossa vida. Eu creio que ela olhou, falou: eu não acredito nessa botija desse tamanhinho. Encheu esse monte de vasilha. Sabe por quê? Milagre não se explica. Milagre se vive na presença de Deus. Meu amado, meu querido, pensa que parou por aí? Ela agora com as bacias cheias de azeite, e os filhos dela olhando e falou: mãe, quanta coisa, o que nós vamos fazer com isso? Quem está atrás só da bênção já tinha tomado uma atitude: vamos vender, vamos abrir um negócio, vamos vender azeite. Mas quem é de Deus sempre busca a direção na presença de Deus. Sabe o que ela fez, meu irmão? Um monte de vasilha. Não é que minha turma que vem para a igreja pedir emprego e quando arruma emprego some porque tem medo de dar um dízimo. Não é assim, não. Então, veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ela voltou lá para Eliseu. E se Eliseu pedisse tudo para ele? E se Eliseu chegasse e falasse: agora eu quero esse monte de azeite para mim? Era o risco que ela corria. Eliseu disse assim: filha, vai, vende o azeite, paga toda a sua dívida e tu e teus filhos vão viver do que sobrou. Dá para entender? De falida a próspera, de desacreditada a abençoada. Uma botija de azeite e muita fé fizeram com que ela se tornasse uma pessoa abençoada. E olha aqui para mim, Deus não precisou ressuscitar o marido dela. E como o marido tinha dívidas, porém viúva, conseguiu pagar todas as suas dívidas e viver do resto. Isso mostra que nós sempre precisamos de Deus para sobreviver.
O que passou na tua vida, passou. Deus vai usar você agora para mudar a tua história para sempre. Não precisa ressuscitar defunto, não. É daqui para frente que as vitórias irão acontecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. A instrução foi dada a ela e ela obedeceu. Se ela não acreditasse, se ela deixasse para lá, não teria visto milagres sobre a sua vida. E nesta noite também, Deus vai nos dar uma instrução. E nesta campanha, hoje nós iniciamos uma campanha. Agora olha aqui para mim, ninguém é obrigado a fazer nada. Tem que sair do teu coração. O inverno começou ontem. Estamos em noites frias, não é fácil. Nós vamos iniciar uma campanha 3 horas da manhã. Pastor, eu acordo 5, é 3. Pastora, eu durmo 1, é 3. Eu também acordo 6 horas da manhã. Eu, meu marido e minha filha. 3 horas para a glória do Senhor, eu quero estar de pé. Uma dica, põe despertador. Segunda dica, não ore na cama que você vai capotar. Levanta em nome de Jesus. Bota o cobertor em cima e põe o travesseiro, você ronca mais, você perde até a hora do serviço. É para levantar, sair do lugar, e aí você ajoelha, ora, vai para a cozinha, vai para o quarto, vai andar, ora do jeito que você quiser. Quanto tempo eu oro? Pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, o quanto a tua necessidade disser. Aí você fala, pastora, mas está tão bom. Mas quando a gente entra em lutas desesperadoras, nós nos mobilizamos para fazer o querer de Deus. E pode ter certeza que a tua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. O que eu vou orar nessa campanha? O que você quiser. Você vai agradecer, você vai pedir, você vai louvar, porque Deus certamente falará contigo. Vamos nos colocar de pé, pessoal, por favor.